Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Hoje nós vamos aprender sobre a carta 3 de Copas. A carta 3 de Copas, ela pertence ao elemento água e essa carta está relacionada com as suas emoções, com os sentimentos, com o amor, né, com relacionamentos. É uma carta muito bonita, aonde nós vemos aqui 3 taças que são feitas de, ah, de sementes de romã, né, como se fossem, assim, feitas da polpa da romã. Nós vemos também aqui flores de lótus, né, que parecem, assim, frescas, novas, cheia de vigor. De uma maneira bem geral, nós vemos um céu claro aqui, límpido na parte superior, e um mar aqui, umas águas azuis límpidas, calmas, tranquilas na parte inferior. Então, assim, de um modo geral, essa carta ela passa um sentimento de calma, um sentimento de felicidade, um sentimento de sorte, né. Eu vou estar lendo uma parte, do livro de Aleister Crowley, o livro de Thoth, sobre o Três de Copas. O Três de Copas ele é chamado o Senhor da Abundância. E Crowley fala: essa carta se refere a Biná, no naipe de água. Esta é a carta de Deméter ou Perséfone. As taças são romãs. Elas são preenchidas abundantemente até transbordar de um único lótus, surgindo do mar escuro e calmo característico de Biná. Há aqui a realização da vontade do amor em alegria abundante. É a base espiritual da fertilidade. Então, essa parte do trecho do livro de Thoth, o que Crowley fala, né? Fala que aqui nós temos as romãs, né? Nas taças, e que ela é o símbolo de Perséfone, né? Crowley também fala que essa carta está localizada em Biná. E o que isso significa? Significa que essa carta, ela se refere a Safirot número 3, que é a Safirot do entendimento, da compreensão, regida por Saturno. Bom, Biná, ela faz parte do pilar feminino da árvore da vida. E Biná, ela está conectada com o mar de potencial, onde tudo nasce. Então, essa carta, fala do ciclo de nascer e de morrer. Essa limitação de nascer e de morrer é o que está conectado a Saturno. Saturno, mostra para nós os limites do nosso próprio mundo, porque Saturno é o último planeta que nós podemos ver a olhos nus. Por isso que ele nos dá a sensação, e também transmite limitação. Se a gente der uma olhada na roda do decanato, essa carta, ela se encontra 3 de copas, ela se encontra, entre, 2 de julho até 11 de julho. E nessa carta nós temos, Mercúrio no signo de Câncer. E Mercúrio é o planeta da comunicação, das ideias, um planeta muito inteligente, mas também muito emocional, é onde nós temos essa troca de ideias, né. Então aqui tudo é muito aterrado, mas também muito fértil. Câncer já mais receptivo, é o mais receptivo de todos os signos, né. E no signo de Câncer também há essa imensa capacidade de receber, né. E Câncer recebe tudo aquilo que Mercúrio possa trazer. Nós também temos nessa carta, né, a Lua, que Câncer é regido pela Lua, e nessa carta também Júpiter está exaltado.
No quote de Crowley, né, ele comenta que Binah tem qualidades da Lua e de Saturno. Vamos dar uma olhada na próxima parte desse quote do livro, né, de Crowley. A carta se refere à influência de Mercúrio em Câncer. Isso leva adiante a tese acima. Mercúrio é a vontade ou a palavra do Pai de todos. Aqui sua influência desce sobre os mais receptivos dos signos. Ao mesmo tempo, a combinação dessas formas de energia traz a possibilidade de ideias um tanto misteriosas. Binah, o grande mar, é a Lua em um aspecto, mas Saturno em outro. E Mercúrio, além de ser a palavra ou vontade do todo um, é o guia das almas dos mortos. Essa carta requer grande sutileza de interpretação. A romã era a fruta que Perséfone comeu nos reinos de Plutão, permitindo-lhe assim mantê-la no plano inferior. Mundo, mesmo depois que a influência mais poderosa foi exercida. A lição parece ser que as coisas boas da vida, embora apreciadas, devem ser desprezadas. Então é isso que Crowley descreve no livro de Thoth, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Ele fala dessa associação entre a Lua e Saturno e Binah. E essa associação é devido ao fato de Binah ser receptivo, né? Assim como essa energia de Keter, ela atravessa, né? Ela vai em direção a Hokmah. Deixa eu mostrar aqui a árvore da vida para vocês. A energia de Keter, ela viaja, né? Essa energia daqui, ela viaja para Hokmah. Em Hokmah, a gente encontra a primeira limitação, que é a limitação da força, né? Do querer, que viaja entre o espaço em direção a Binah. Então, Binah recebe essa força que vem de Hokmah. Então, por isso que Binah tem essa associação em ser receptivo, ok? É como se fosse similar à energia do Sol, que emite, que manda a sua luz para a Lua e a Lua reflete essa luz para a Terra. Então, Binah acaba refletindo essa luz. Então, o Sol e a Lua são o masculino, os arquétipos do masculino e feminino. É como se fosse o mesmo arquétipo Hokmah e Binah aqui na árvore da vida. A energia da Lua está associada com as nossas necessidades mais profundas, né? A Lua, ela rege as nossas emoções, mas também ela rege o nosso modo subconsciente, que às vezes a gente até nem se conscientize disso, né? Que a gente talvez nem perceba. Nós vemos que a Lua, ela rege o signo de Câncer. Então, isso significa que Câncer tem uma imensa capacidade de emoção. E se Binah está associado com a Lua e com Saturno, né? Isso significa então que Binah não é somente o mar de manifestar todas as possibilidades, mas também de manifestar todas as emoções. E Saturno força, né, que todas essas emoções sejam gerenciadas. Então, Saturno cria limitações, é como se fosse o amor de uma mãe para com um filho, no qual que você cria limitações para a sua criança com o intuito de cuidar da sua criança. Mercúrio aqui é o mensageiro dos deuses, né? Um dos poucos deuses que tinha acesso ao mundo inferior. Então, aqui, nessa carta aqui, nós trazemos também a história de Perséfone, né? E Perséfone também era um desses deuses que tinha acesso ao mundo inferior. Mas ela come 6 romãs, 6 sementes de romãs, quando ela estava no mundo inferior. E isso faz com que ela
passe a pertencer ao mundo inferior. E nada pode ser feito para que mude isso, né? Então, Perséfone, ela no inverno, ela ficava no mundo inferior com o seu esposo e durante a primavera ela passava no mundo superior com Deméter, a sua mãe. Então, essa carta ela está relacionada também com a fertilidade, porque na época do inverno ela ficava no mundo inferior e na época da primavera, que é a época onde tudo floresce, onde a natureza está viva, onde os frutos eles nascem, né? Eles frutificam, ela passava com a mãe. Então, essa carta está relacionada também com a primavera, com a fertilidade. E já no inverno, a Perséfone, né, passava com o seu esposo e era uma época assim aonde era como se tudo estava frio e congelado. Então, Perséfone ela é considerada a rainha da vida e da morte, que ela tinha acesso aos dois. Vamos falar um pouco sobre alguns detalhes aqui dessa carta. Vamos começar com as 8 flores de lótus que nós vemos nessa carta, né? E essas 8 flores de lótus, elas estão conectadas com a Safirot, número 8, conhecida como Hod, que é a Safirot do esplendor na árvore da vida. E Hod está associada a Mercúrio. Nós já vimos essas flores de lótus em outras cartas também. Nós vimos essas flores de lótus na carta no Ás de Copas e nós vimos também no 2 de Copas. E, como eu já expliquei nos outros vídeos sobre a flor de lótus, ela significa intuição, a energia que flui através dos chakras, né? Cada uma dessas taças aqui, se nós olharmos com cuidado, possui 3 fluxos de água que nós vemos aqui. Então, nós temos 3 taças vezes 3 fluxos de água em cada uma. Então, nós temos 9 fluxos aqui de água. E esse 9 está correlacionado com a Safirot número 9, que é Yesod, que é regida pela lua, que significa fundação. Então, aqui nós temos a associação da lua nessa carta também. Então, essa carta ela tem muita emoção e intuição. É uma carta que mostra todo o potencial, né? E se você olha na árvore da vida, você percebe que essa carta aqui, ela foi pintada mais ou menos como a estrutura da árvore da vida. Bom, eu vou mostrar aqui para que vocês possam compreender. É como se nós tivéssemos aqui a Hokmah, Tiferet, aqui no centro, Hokmah, Binah, aqui no centro Tiferet, e daí nós temos aqui Shezed, Gevurah, e logo abaixo Hod e Netzah. Então, aqui, o que faltaria nessa carta aqui, e aqui no meio, Yesod. Então, o que falta nessa carta é a conexão com Keter e Malkut, né, que não está nessa carta. E o que isso significa? Significa que essa carta ela tem todo o potencial, né, dentro dela, só que é um potencial ainda não concretizado, né, que não foi alcançado ainda. E isso significa que você já deu o primeiro passo, mas você está no meio de uma ação, mas você ainda está um passo antes de terminar tudo, ok? Bom, se nós formos falar dessa carta do ponto de vista divinatório, ela significa, de um modo geral, abundância, fertilidade, celebração, né? Free flowing of emotion, é a sua emoção fluindo assim, com liberdade, né? De um ponto de vista, se
tiragem de cartas em uma leitura, de trabalho, essa carta significaria: você está trabalhando bem com as outras pessoas, né, as pessoas, elas te dão suporte, existe celebração no seu trabalho, existe sucesso no seu trabalho. Se nós estamos falando de relacionamento e essa carta sai, ela significa que você tem um relacionamento feliz, prazeroso, você tem bons amigos, bons companheiros. No caso de uma leitura de gravidez, significa fertilidade, significa que você está num tempo bom para aumentar a família. Se você está fazendo uma leitura de espiritualidade, essa carta significa que você tem a capacidade ou você está pronto para nutrir outras pessoas, porque você tem muita energia e boa energia em abundância dentro de você. Se essa carta descreve a personalidade de uma pessoa, é uma pessoa amável, uma pessoa generosa, uma pessoa que tem um coração bom e que você gosta de ter ao seu redor. Se essa carta sai como um evento, significa uma celebração em família, com amigos, com pessoas que te fazem bem, que são boa companhia, né. É importante dizer aqui que é uma celebração na qual você, ah, se sente bem em estar, mas é uma celebração aonde você desfruta da celebração em si. A celebração em si, ela é importante, pelo fato de você dividir o momento de felicidade com alguém. Essa celebração, ela é diferente da celebração da carta do 4 de paus, né, que a carta do 4 de paus, ela fala da celebração está relacionada a alguma coisa que você atingiu. Aqui não, aqui é simplesmente pelo fato de celebrar o amor junto com as pessoas, desfrutar das pessoas ao seu redor. É como se você simplesmente celebra o fato de ter boas pessoas junto consigo, né. Aqui você celebra um sentimento, não uma coisa adquirida. Como conselho, essa carta fala para você dividir os seus sentimentos com quem você confia, mas também fala para você nutrir pessoas ao seu redor. Essa carta também pode dizer que se você está precisando de ajuda, ah, peça ajuda. Talvez você conheça alguém no qual você confia que pode te ajudar. Mas também essa carta fala para você celebrar todo o sucesso que você alcançar, né? Ter um tempo para você, né? Desfrutar de bons momentos, não só com outras pessoas, mas também você desfrutar de bons momentos na sua própria companhia. Como obstáculo, essa carta fala sobre talvez você está sendo muito extravagante na sua vida, talvez você esteja indo em muitas festas, você não está focando no seu trabalho, né, não está trabalhando arduamente. Pode ser também que essa carta diga que você está sendo muito emocional nesse momento, né. E de uma maneira muito cautelosa, essa carta é uma carta extremamente positiva. Então, é muito raramente quando essa carta ela significa que existe uma terceira pessoa em um determinado relacionamento, né. E esse significado de ter uma terceira pessoa envolvida em um relacionamento, ele tem que ser muito cautelosamente conversado e somente pode ser considerado dependendo das cartas ao redor, ok? Mas a primeira mensagem dessa carta aqui é sempre alguma coisa muito positiva. Bom, eu espero que você tenha gostado. Nos vemos no 4 de copas. Obrigada pelo seu like, deixe os seus comentários. Eu vou adorar dividir essas informações com você.